Aqui é o Luiz e hoje a gente vai ter um papo reto sobre crenças limitantes. Eu mesmo já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre crenças limitantes, sobre como superá-las, mas o que a gente percebe ao longo do caminho é que muitas pessoas acabam focando tanto nesse medo das suas crenças limitantes que elas acabam criando uma espécie de neurose, né? Elas acreditam que elas precisam vencer as suas crenças limitantes para poder seguir em frente, para poder começar um projeto, para poder ter uma ação que ela nunca teve. E quando a gente percebe isso, a gente vê que nós, seres humanos, temos uma vida, né? Nós temos realmente ações, temos possibilidades que já estão embutidas em nós e que podem ser concretizadas ou não. Ou seja, você pode sim se tornar uma pessoa melhor se você se esforçar, se você realmente se superar, se você se desafiar ou não, ou então se você não colocar realmente essa vontade, se você não olhar para uma situação e entrar naquela situação, assumir aquilo, mesmo com medo, você vai ficar na mesma, você vai deixar de realizar aquilo que você deseja, então você fica paralisado. E é disso que se trata, a gente vencer as nossas crenças limitantes. A gente não precisa realmente vencê-las, a gente pode ir com as nossas crenças assim mesmo. Se você tem alguma crença limitante, se você acredita que não pode fazer alguma coisa, isso não importa. Por quê? Porque uma crença, ela não tem uma forma física, né? Ela não tem algo que vai puxar a sua perna e vai te travar. Ela vai te travar psicologicamente, né? Ela vai te travar em pensamentos. Mas se você analisar profundamente, você vai perceber que os nossos pensamentos, eles são algo abstrato, né? São algo que não podem ser materializados no mundo real. Você pode pensar no elefante e aquele elefante não vai surgir na sua frente. Embora você possa ter a imagem, você possa ter a representação interna daquele elefante, mas o simples ato de você pensar não faz com que surja um elefante bem na sua frente. Para você ver um elefante, fisicamente você precisa ir no zoológico, né? Ou no circo, aí você vai ver, de fato, aquele elefante. O que significa isso? Significa que aqueles medos que você tem, que você chama de crença limitante, está na sua cabeça. Porém, se você age, mesmo com essa ideia que você tem, mesmo com essa crença limitante, você está, de certo modo, ainda assim carregando essa crença limitante, mas você está fazendo o que é mais importante, que é agir. Porque é a sua ação que vai dar forma, né, que vai dar concretude para aquilo que você está fazendo. No final das contas, o que importa mesmo são as nossas ações e não os nossos pensamentos. Então, se você dá muita importância para aquilo que você pensa, você acaba se paralisando. E é isso que acontece com muitas pessoas. Em vez delas agirem, apesar dessas crenças limitantes ou não, elas ficam paradas, elas ficam pensando, imaginando que se elas vencerem aquela crença limitante, aí sim elas vão poder fazer aquilo que elas querem. Então, a gente precisa fazer o processo inverso, que é justamente agir primeiro para depois vencer a tal crença limitante. Porque quando você age, você realmente traz a sua ação. Você é, de fato, aquela pessoa. E são as nossas ações que fazem toda a diferença. Então, convido você, se você acredita que você tem alguma crença limitante, a agir assim mesmo. Haja mesmo com essa crença limitante. Porque, no final das contas, mesmo que não dê certo aquilo que você pretenda alcançar, você agiu. E é isso que importa. Quantas vezes nós já agimos sem querermos o resultado, sem realmente desejarmos aquilo, sem nos apegarmos àquilo? Isso aconteceu na nossa infância. Uma criança, ela não tem crenças limitantes. Por quê? Porque ela é uma criança, ela não teve todas as experiências necessárias para poder formar as suas crenças limitantes. Então, ela está ali, experimentando o mundo o tempo todo. Então, quando você vê uma criança fazendo alguma coisa que a gente, né, sabe que pode ter um certo risco, ou não também, às vezes de repente a criança pode pegar um copo, um simples copo de vidro e jogar no chão, né? Ela não está fazendo aquilo por maldade, ela está testando o mundo, né? Ela está criando as associações, né? Então na cabeça dela, ela fala, bom, eu vou jogar esse copo no chão para ver o que acontece. E aí a gente sabe que o copo se quebra, mas a criança não sabe disso.
Então ela acaba realmente tendo esses comportamentos. E essa naturalidade é importante. Por quê? Porque isso faz com que a criança não perca essa capacidade de experimentar. Mas quando nós nos tornamos adultos, a gente acaba tendo diversas frustrações, a gente sabe o que funciona e o que não funciona, e de certo modo a gente vai tomando esse medo, né? Essa coisa que está na nossa cabeça, essa coisa imaginativa que vai nos dominando, que vai nos travando. Então a gente precisa agir mesmo com medo, mesmo com crenças limitantes. É óbvio que a gente vai agir no sentido de não colocar a nossa vida em risco ou de outras pessoas, mas a gente vai agir no sentido de alcançar aquele resultado, ou pelo menos, de repente, você precisa agir no sentido de ajudar alguém, né? Quando você tira o foco de você mesmo e foca na pessoa que você quer ajudar, foca na contribuição, isso também vai te ajudar em muito. E é disso que se trata o progresso de muitas pessoas, né? Muita gente que se sentia travada, que era uma pessoa improdutiva, de repente ela tirou o foco dela e começou a focar em outras pessoas. De repente na família, num filho, numa esposa, num marido, num pai, numa mãe que precisava de ajuda. E aí essa pessoa parou de olhar para os seus medos e começou a olhar para as possibilidades que existiam, já existiam, para que ela pudesse realmente fazer diferença na vida de outras pessoas. Então é esse tipo de olhar que a gente precisa ter para poder realmente superar, né, se é isso que você deseja, superar suas crenças limitantes. A gente precisa agir independente das nossas crenças, né, sejam elas limitantes ou possibilitadoras. Na verdade, as crenças possibilitadoras, elas já estão embutidas nas nossas ações, no nosso ser. Eu estou aqui agora, né, você está me vendo, significa que eu estou instalado numa realidade física. Você pode ver as ervas atrás de mim, eu estou numa praça, você deve estar ouvindo um sino tocando, ou seja, existe uma realidade e eu estou aqui, de certo modo, explorando as possibilidades que estavam embutidas. Eu podia estar aqui, sentado no banco da praça, sem fazer nada, apenas olhando para o horizonte, mas não, eu peguei a câmera, estou gravando esse vídeo, ou seja, eu estou explorando as possibilidades já existentes, já existiam essas possibilidades. Na sua vida também existe possibilidades, no seu ser existe possibilidades, e quando você explora isso, você foca realmente naquilo que já existe, a possibilidade já está dada. Então isso é o mais importante, é isso que você precisa entender, porque quando você entende isso, você realmente começa a agir, né? Você começa a perceber que se você explorar as suas ações, os seus recursos internos ou externos, você pode sim fazer uma diferença na sua vida e na vida das outras pessoas. Então, mais uma vez, não dê confiança para suas crenças limitantes, foque nas possibilidades que estão existentes no seu ser, nas suas ações, que a sua vida vai mudar. Então esse foi mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!